suco desse tamanhozinho, que era muito baratinho, eu não sei se era 10, 15 centavos. Deixava a língua da cor dele, não era? Como que chama? Que suco. Quem já tomou que suco? Geração Raiz. A Geração Raiz tinha umas brincadeiras muito engraçadas e muito diferentes, que hoje as nossas crianças não fazem ideia do que seja. Elas brincavam de cair no poço. Quem conhece essa brincadeira? Quem me tira? Elas brincavam de um tal... Essa daqui eu acho que ainda é um pouquinho mais comum. Não sei se ainda as crianças costumam brincar. Amarelinha. As crianças ainda gostam de amarelinha. Uma tal de finquinha. Essa aí foi a pastora que falou. Finquinha. Quem já andou de carrinho de rolimã? Descia aquelas ladeiras, aqueles morros terríveis, sem medo nenhum, sem freio, sem nada. O freio era o chinelo, né? Uma coisa absurda. Essa geração brincava de ioiô. Vocês brincavam disso? A Geração Raiz é aquela geração que comia carne curtida na lata, na banha. Quem já viu mãe, vó fazer isso e comia essa carne, porque não tinha nem geladeira nessa época? A geração que ia para a escola não tinha mochila, então vocês levavam em saco de arroz ou saco de pão. É verdade, não é? Geração Raiz. É uma geração que usou metiolate quando ele ardia. Vocês lembram disso? A gente, além de brincar na rua, que era uma geração que brincava na rua, que todos os dias voltava ralado para casa, ainda tinha que passar o tal do metiolate, que ardia muito. É uma geração que não ouvia falar muito sobre alergia. As crianças não tinham esse trem de alergia do ar, da respiração, alergia da flor, do pó, de tudo. As crianças não tinham nada disso. Uma geração que as crianças não tinham depressão, ou pelo menos eram curadas na vara, era curada no chinelo, né, no cinto. A depressão dos meninos acabava num minuto. Era uma geração que o pai e a mãe olhava para as crianças apenas. Quando chegava a visita, eu me lembro de uma vez, a tia Maria compartilhar uma história. Quando chegava a visita, eles não podiam ficar na sala junto com as visitas. Eles tinham que ir, os 30 irmãos que ela tem, todo mundo, para o quartinho. E ai se saísse, e ai se atrapalhasse a conversa. Depois era couro na certa. Essa geração que quando tinha para comer, às vezes não tinha muita coisa para comer, então a mãe fazia ali uma misturinha e dava um pouquinho para cada filho, dividia com todo mundo uma porçãozinha. E Geração Raiz, hein? Vocês ficaram felizes só de lembrar. Que saudade, né? Que tempo bom. A Geração Raiz e a Geração Nutella tem uma diferença, porque a Geração Nutella hoje é a geração de hoje, onde o brinquedo das crianças é celular, é computador. Eles sabem tudo sobre os jogos da internet, eles ficam ali na frente da televisão vários tempos. É uma geração de meninos do IT. Já ouviu IT? Bronquite, sinusite, esofagite, estomatite, tudo tem IT. Os meninos arrumam um tanto de IT. É uma geração de adolescentes que se matam, porque não sabem nem começar a viver, não sabem lidar com os próprios problemas. E aí, quando nas redes sociais, e vocês vão procurar depois, tá? Porque vocês falaram que não estão lembrando disso. Mas isso teve demais, essa disputa entre a Geração Raiz e a Geração Nutella. A Geração Raiz é uma geração que ganha, porque as pessoas viviam nessa disputa entre uma e outra. Entende-se que a Geração Raiz vivia melhor. Eram mais felizes, na sua simplicidade, tinham uma qualidade de vida, de alegria, muito melhor. E o tema da minha ministração hoje, na verdade, eu não quero falar sobre a Geração Raiz e a Geração Nutella, porque cada um vai ter a sua geração. As coisas vão mudando, o tempo vai mudando, e isso é normal, né? O mundo está evoluindo, então as crianças vão
evoluindo, vão ter outras coisas para se viver mesmo. Mas eu quero falar nessa noite sobre o crente Nutella e o crente raiz. E aí talvez você estava todo feliz que você fez parte da geração raiz. Mas talvez você vai descobrir que você não é um crente raiz e que você muitas vezes tem sido um crente Nutella. E aí nós vamos falar hoje sobre eu vou mostrar para vocês a diferença entre o crente Nutella e o crente raiz. E aí você vai falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrando aí quem você é. Combinado? Então tá. Eu vou falar de várias histórias. Eu não vou abrir a Bíblia agora, vou deixar para abrir no final, porque como são muitas, eu vou contar para vocês. Vou dizer onde está. Se depois vocês quiserem anotar para vocês conferir, fica na bênção. No final a gente lê um versículo-chave. Mas o primeiro crente Nutella, o primeiro sinal de um crente Nutella que eu tenho aqui hoje para falar para vocês, é aquele crente dodói. Aquele crente que ele não aceita ouvir correção, que tudo ofende ele e que qualquer coisa ele quer sair da igreja. É aquele crente que não aguenta nada. Ele não aguenta ouvir uma chamada de atenção, ele não aguenta ouvir uma repreensão, ele não aguenta ouvir que ele tem que mudar de vida. É aquele crente que quer que massageie o ego dele. Se você confrontar, ele não quer mais, ele fica com raiva, ele emburra e ele vai embora. Ele larga Jesus, ele sai da igreja. Isso é um crente Nutella, crente fracote. Aí, qual que é a diferença do crente raiz? O crente raiz, ele está lá em João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Um dia, Jesus estava com seus discípulos. Nós sabemos que Jesus não tinha só 12 discípulos, né? Ele tinha muito mais. Mas eu acho que os 12 discípulos de Jesus se destacou exatamente neste dia. Mas eu acho, tá? Eu que acho. Não sei se é, mas eu acho. Jesus estava estressado. Eu acho que os discípulos fizeram raiva nele. Coisa normal, né? A ovelha que gosta de mais fazer raiva no pastor. E os discípulos fizeram raiva em Jesus. E Jesus ficou estressado nesse dia. E Jesus deu um sermão muito pesado. Jesus chamou a atenção de uma forma mais bruta ali. Ele falou coisas mais pesadas com ele. Ele falou, olha, se vocês não quiserem me seguir, vaza daqui. Não precisa de vir atrás de mim. E aí, a geração Nutella, os crentes Nutella, se sentiram muito dodói de ouvir aquela repreensão. E eles foram embora. Sobrou apenas quem? Os 12. E aí Jesus, que já estava muito nervoso, virou para eles e falou, vocês também não vão, não? Podem ir, vaza vocês também. E aí Pedro, que eu admiro demais, Pedro eu acho fantástico. Ele vira para Jesus, porque ele é um crente raiz. E ele fala para Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a diferença de um crente raiz e um crente Nutella. O crente Nutella, qualquer coisa, ele abandona Jesus. O crente Nutella, na hora que o Espírito Santo começa a apertar e começa a confrontar, ele começa a sumir da igreja, ele começa a parar de vir na igreja. Ele começa a querer desviar, ele começa a abandonar Jesus, porque ele não aguenta. Crente Nutella não aguenta. Mas o crente raiz, como Pedro e como os 12 discípulos, eles entendem que eles não têm para onde ir. Que não importa se ouvir uma palavra pesada, que não importa se foi chamar atenção, se não importa que não dá para ser daquela maneira, que tem que mudar o caráter, que tem que mudar a atitude. Ele é um crente raiz e ele entende que não há outro lugar. E aí ele fala para Jesus, para onde que eu vou? Como que nós vamos embora? Como que eu vou sair se só tu tens as palavras de vida eterna? Este é um crente raiz. E eu pergunto para você, e com o Espírito Santo nessa noite, quem você é? Você é Nutella ou você é raiz? Você abandona Jesus por qualquer coisa porque você ficou chateado demais? Ah, porque hoje a palavra foi pesada e aqui na Elioenai não dá para ter crente Nutella. Crente Nutella na Elioenai vai embora rapidinho. Corre.
Porque aqui ninguém vai massagear o seu ego. Aqui ninguém vai medir as palavras só para você poder ficar na igreja. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Errado é errado, muda de vida, conserta. E aí, às vezes as pessoas não aguentam muito isso, elas não aguentam esse confronto. Que a gente não gosta de ser confrontado, é ou não é verdade? Quem gosta de receber xingo? Quem gosta de falar que você tem que mudar de vida? A gente quer elogio, não é tão bom, né? Quando a gente vem, que a pastora vem que fala assim, Gente Maria de Fátima, Gente Maria é uma bênção. Ô Maria, é uma mulher do meu lado que me ajuda, a gente gosta dessa parte. Mas quando fala, você tem que mudar de vida, você é mau caráter, você é sem vergonha, aí a gente... De novo, eu estou sendo chamada a atenção. Dói. Dói. Mas o crente raiz, ele sabe que não há outro lugar para ele ir a não ser conserto, a não ser mudança de vida e a não ser seguir Jesus, que é o único caminho que vai levar ele para o céu. Crente Nutella não aguenta. Crente Nutella é fracote. Crente Nutella sai chorando, é dodói, não muda de vida, ainda sai falando mal. É assim que é crente Nutella. Mas crente raiz não. Crente raiz sabe a diferença. Crente raiz sabe que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E que se ele está sendo corrigido, é porque Deus ama, é que Deus quer te usar. E Ele quer te levar para o céu. Essa é a diferença. Vamos para o próximo. Mais um crente Nutella. Esse crente Nutella aqui é aquele crente que só sabe viver na presença de Deus nos tempos bons. Ele só quer as vacas gordas. As vacas magras ele não quer. Ele só sabe viver com Deus quando ele está na bênção. Quando vem uma luta, uma dificuldade, um problema. Por que você não foi na igreja, irmão? Estou desanimado. Cansado. Ai, menino, sabe, estou sem força para servir a Deus. Nutella, crente Nutella. Agora vocês vão aprender. Quando vocês perguntarem, que a gente fica de olho nos irmãos, para saber que irmão que não veio, eu faço chamada todo culto, para vocês ficarem sabendo. Faço chamada e olho quem não veio, eu vejo se eu sei o motivo, se eu não sei, eu costumo ir atrás e perguntar para a pessoa, por que você não foi? Aí, quando a pessoa falar para você, irmão, estou desanimado, você fala, crente Nutella, vigia, viu? O crente raiz, ele é diferente. Ele está passando dificuldade, ele está passando por luta, e ele está mais firme ainda no Senhor. Nós temos 2 crentes raiz aqui. Está lá em Atos, capítulo 25, a partir do versículo 26. Paulo e Silas, eles foram presos. Que luta, hein? Deve ter apanhado e foi jogado na prisão porque eles estavam falando, não é porque eles cometeram homicídio, não é porque furtou, não é porque roubou ninguém, não. Eles foram presos porque estavam falando sobre Jesus. E aí, enquanto eles estavam presos lá, uma situação ruim, uma situação triste, eu imagino Silas olhando para Paulo e falando, e agora? A gente se lascou, né? Agora as pessoas não vão nem acreditar mais em Jesus. Nós vamos morrer aqui nessa prisão, eles vão acabar com a gente aqui. E aí Paulo e Silas, ele, ao invés de começar a murmurar, de começar a desanimar, de começar a questionar a Deus pelas lutas, pelas tribulações que eles estavam passando naquele dia, eles começaram a fazer uma coisa. O que eles fizeram? Louvar. No meio da crise, no meio da angústia, eles começaram a louvar. Porque crente raiz, quando passa por tribulação, ele não deixa de vir na igreja, não. Ele não para no meio do caminho, não. Ele não fica sentado chorando, não. Crente raiz, quando passa por luta, ele começa a louvar. E aí eles começaram a louvar e começaram a louvar. E a Bíblia fala que as cadeias caíram. Sabe por que tem um monte de cadeia na sua vida, no seu casamento, na sua família, os seus filhos estão presos, você está preso? Porque você não sabe louvar.
Você abre a sua boca para murmurar, você abre a sua boca para reclamar, você só sabe questionar, você só sabe dizer que está cansado, que está desanimado, que não está dando conta, que está pesado demais. Jesus, ele falou para a gente que não seria fácil, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. E só há uma forma de vencer, adorando, louvando, estando mais perto ainda de Jesus. Mas crente Nutella não dá conta. Crente Nutella, na hora que vem a luta, na hora que vem a dificuldade, ele para no meio do caminho. Ele começa a choramingar, ele começa a chorar, ele começa a desistir. A primeira coisa que o crente faz é abrir mão de Jesus, o crente Nutella, quando ele está em dificuldade. Que eu não sei onde que a pessoa está com a cabeça. Abrir mão da única fonte que pode resolver o seu problema. Queridos, nós precisamos de aprender com esses crentes raiz. Que eles não estão mais aqui, mas eles deixaram o exemplo deles do que nós temos que fazer. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está em crise, louve. É essa a sua função. Eu estava ouvindo o testemunho da Estela, maravilhoso. Se vocês tiverem a chance de ouvir, pesquisa ela contando sobre a morte do filho dela. Que testemunho fantástico. Ela falou assim, eu estou vencendo porque eu permaneci adorando e louvando a Deus. Ela disse assim, eu não estou aqui pregando porque eu estou bem. Eu estou aqui pregando para eu ficar bem. Porque quando você passa por uma luta muito grande, a sua única saída é louvar, é se enfiar em Deus para que Ele resolva para você. E olha, eu não sei, mas eu acho que ninguém aqui ainda perdeu um filho para se comparar a uma dor daquela mulher. Então o seu problema, quando você pega o problema dela de perder um filho, o seu problema vai lá no chão. O seu problema vira nada. Porque todas as outras coisas, finanças, trabalho, emprego, marido, está vivo, tudo que está vivo dá para você resolver. Enquanto tiver vida, dá para você fazer. A morte é que não tem jeito mais. E o caso dela, não tem jeito mais. Um filho de 17 anos. Poxa vida, que sacanagem, né? É a vida, querido. Acontece, mas ela fez da morte do filho dela canções de adoração a Deus. Ela fez do luto uma música que diz, o milagre agora sou eu. O Senhor não fez o milagre na vida do meu filho, mas o Senhor vai fazer o milagre na minha vida, das pessoas olharem para mim e ver que eu permaneci de pé por causa que eu tenho o Senhor na minha vida. E ela conta o relato de quantas mães que foram curadas, que perderam seus filhos, estavam vivendo enlutadas há muitos anos e foram curadas por causa do testemunho de vida da Estela. De olhar para a vida dela e falar, poxa vida, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou superar essa dor. Então, querido, crente raiz, ele tem que louvar. Crente raiz, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, ele não fica louco, não. Ele não faz besteira, não. Ele aprende a clamar, ele aprende a louvar. Outro crente. Crente Nutella. Esse daqui é engraçado, porque, para mim, não poderia nem ser crente. Os crentes de hoje parecem que não sabem orar mais. Crente não ora mais, não. É uma coisa impressionante. Olha para você ver. Olha a sua vida. Faz aí, rapidinho, um check-up de você na sua área, na parte de oração da sua vida, e olha o tanto que você ora. Vê se seria o suficiente. Vê se é o tanto que seria bom para um crente, para um cristão. Nós somos crentes, mas nós, muitas das vezes, não sabemos orar. Não, Nayara, eu sei. Pode me chamar aí na frente. A gente vem aqui, a gente ora pelas ofertas. Senhor, abençoa essas ofertas, em nome de Jesus, amém. Ora, às vezes, para iniciar o culto, para terminar o culto. Mas eu falo de uma oração que faz efeito. De uma oração que modifica as coisas na sua vida, sabe? Eu falo, esposa, quando você ora pelo seu marido e vê Deus modificando a vida dele através da sua oração.
Eu falo, esposo, quando você ora pela sua esposa e vê Deus modificando a vida dela pela oração, sem você xingar, sem você brigar, sem você escabelar, sem você querer separar, apenas com a oração. Eu falo, pais, de vocês orar pela vida dos filhos de vocês, quando eles estão perdidos e Satanás está agarrado com eles ali, eles estão presos nas mãos de Satanás, e através da sua oração, sem querer enfiar a Bíblia na goela deles, sem querer falar na cabeça deles, apenas com a sua oração você vê as cadeias sendo quebradas e eles sendo restaurados. É dessa oração que eu estou falando. Eu não falo da oração, Senhor, muito obrigado por este almoço, Senhor, abençoa a minha noite que eu vou dormir. Eu falo de oração que modifica. Da oração que você tem uma fraqueza, você tem um pecado, e você vai diante de Deus, você ora, e você vê o Espírito Santo ali te freando e te ajudando a mudar a sua realidade. Mas crente Nutella não ora. Crente Nutella não sabe nem que orar. Mas o crente raiz, ele sabe. E lá em Atos 12, versículo 5... Pedro também foi preso. Eles viviam sendo presos, porque o povo não aceitava eles falar de Jesus. Aí, Pedro foi levado preso. Sabe o que a igreja fez? Se reuniu e começou a orar. E eu achei fantástico que no versículo fala assim, a igreja orava intensamente. Intensamente, elas oravam com força, oravam com fé. Querido, às vezes você ora para Deus te curar, às vezes você ora para Deus fazer uma coisa na sua vida, nem você acredita na sua oração. Você ora porque você sabe que você tem que orar. Às vezes, as pessoas passam por luta e a gente pergunta assim, você já orou? E a pessoa responde para a gente, eu não tenho nem força para orar. Se você não tem força para orar, a única coisa que você pode fazer que vai modificar a sua vida, então morre. Porque você não tem força. Então você vai fazer o que da vida se você não tem força para clamar ao Pai pelos seus problemas? Mas aí, a igreja se reuniu, Pedro estava lá preso. A igreja se reuniu e começou a orar intensamente. E enquanto eles oravam, o anjo do Senhor foi lá na prisão e libertou Pedro. E ainda eles estavam em oração quando Pedro chegou lá naquela casa. Eles ainda estavam orando, nem sabiam que Deus já tinha feito um milagre. Eles ainda estavam em oração. Porque você tem que continuar orando, mesmo depois que você recebeu o seu milagre, para manter ele. Às vezes a gente recebe uma bênção e a gente para de orar. A gente deixa as coisas de lado. A gente esquece. E aí as coisas vêm, bagunça tudo de novo. Porque a gente não sabe orar. Mas é orar com fé, igreja, é orar de verdade. O culto de oração é um dos mais vazios. Quando marca oração, a gente não vem, é a gente mesmo, porque eu também não venho muitas vezes. Estou falando de vocês, estou falando de mim. O culto mais importante de oração. Mas a gente quer pregar, quer cantar, quer dançar, quer varrer a igreja, quer fazer um monte de coisa, mas não quer orar. O principal a gente não quer. E Deus é apaixonado quando a gente fala com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus chegou no jardim, vocês acham que Deus não sabia o que Adão e Eva tinham feito? É claro que Deus sabia. Mas o que Deus falou com eles? Adão, cadê você? E aí Adão disse, eu me escondi. E Deus pergunta para ele, por quê? Por que você se escondeu? Todas as vezes que Jesus foi curar, ele perguntou para a pessoa, o que você quer? Me fala o que você quer. Eu quero enxergar. Então veja. E hoje Deus pergunta para você, o que você quer? Me fala. Ele sabe o que você quer. Ele sabe que você quer a restauração da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, que você quer um emprego, que você quer um casamento. Ele sabe. Mas Ele está perguntando para você o que você quer. A geração Nutella não sabe. Ela não fala com Deus, ela não sabe nem conversar com Deus. Ela vem na igreja, mas não sabe falar com Deus, não sabe orar.
Ah, Nayara, mas a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. É verdade, nós não sabemos orar como convém, porque não existe jeito certo para orar. Nós não sabemos a forma correta. Uma coisa é não saber orar como convém, outra coisa é nem orar. E a igreja Nutella, ela não sabe orar. E é por isso que muitas vezes você vive uma vida fracassada. Coloca muitas das vezes a responsabilidade no ombro dos seus pastores para poder cuidar, para poder te aconselhar e para poder resolver os problemas da sua casa e da sua vida. E eles estão aqui, eles vão te ajudar, eles estão aqui, são ungidos do Senhor para isso. Mas se você não tomar postura, se você não buscar em Deus em oração, não há nada que eles possam fazer, nem Deus pode fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer. Outro crente Nutella. Ele é um crente que não aguenta ouvir o não de Deus. E ele encontra justificativa nas suas fraquezas. Ai, gente, mas eu não consigo mudar, sabe? Tem uma coisa em mim que eu não consigo, eu tento, sabe, mas eu não consigo mudar. Crente Nutella nunca consegue mudar. Crente Nutella, olha, não dá conta de nada. Muda esse pecado, querido, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus não vai descer do céu e fazer você não pecar, não. Ele não vai tirar de você os seus desejos, suas vontades de pecar, não. Isso se chama decisão. Você decide obedecer, você decide não pecar, mesmo muitas das vezes querendo. Ah, mas eu quero tanto que eu não consigo segurar. Não, é diferente. Você querer pecar é uma coisa, você pecar é outra totalmente diferente. A parte do que você fez é responsabilidade sua. Não vem dizer que a carne é fraca, não. Sabe o que o crente raiz ele faz? Está lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 9. Paulo faz uma oração a Deus. E ele fala assim: Senhor, me ajuda. Eu tenho uma fraqueza. Eu tenho um espinho na minha carne. Eu tenho uma coisa que me atrapalha fazer a tua vontade. Eu tenho uma coisa que me atrapalha fazer o teu querer. Eu quero fazer mais, mas isso aqui me atrapalha. Tira isso de mim. Tira essa fraqueza de mim. O que Deus responde para Paulo? Não. Eu não vou tirar. Não vou tirar. E aí Deus completa: Paulo, deixa eu te falar uma coisa. A minha graça te basta. A minha graça te basta, eu não vou tirar. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, crente Nutella arruma desculpa para poder pecar. É que eu não dou conta, sabe? Não dou conta de pecar. Eu não dou conta. Eu tenho que me prostituir, que eu não dou conta. Eu tenho que roubar de Deus, que eu não dou conta. Sou fraco, menino. Eu tenho problema nessa área. Eu tenho que ser um péssimo pai, porque eu não dou conta. Meu pai nunca me ensinou, nunca foi amoroso comigo. Por isso eu tenho que ser esse traste que eu sou. Eu tenho que ser uma péssima mãe mesmo, que eu não dou conta. Eu tento, mas quando eu vi, eu já perdi a cabeça. É crente Nutella. Crente Nutella é que não dá conta de mudar de vida. Crente Nutella é que não dá conta de ser transformado. Crente Nutella é que não dá conta de sair do pecado. Porque a palavra de Deus é uma, ele não mudou. E o que ele diz para Paulo, continua dizendo para você: a minha graça te basta. Crente raiz tem fraquezas porque nós temos. Tem pecado porque nós temos. Tem espinho na carne porque nós temos. Mas se a graça de Deus bastou para Paulo, ela tem que bastar para você também. Então não é porque você não dá conta, é porque você não quer. É porque você é Nutella. Eu sinto muito, Nutella é fracote mesmo, Nutella não dá conta. Crente raiz é que dá conta. Crente raiz é que é forte. Crente raiz é que passa pela dificuldade e fala: então tá bom, então me ajuda. E agarra o Senhor. Se a sua graça me basta, então ela vai me bastar mesmo. Se a sua graça me basta, então ela vai modificar a minha vida mesmo.
E mais para frente, se você continuar lendo, Paulo já aprendeu. E ele fala, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque a nossa fraqueza, ela é nossa, mas a nossa força vem do Senhor. E se você se enfiar nele, você consegue mudar de vida. É porque ainda você não quis. É porque você é Nutella. Sinto te informar, você é a geração fracote. Você não era a geração raiz, como eles eram naquela época. O último crente Nutella que eu vou falar para vocês. Ele é um crente que conhece a Deus de ouvir falar. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, uma geração de crentes que não conhecem a Deus de verdade, que não tem experiência com Deus, que vive de contar milagre dos outros. Deus fez na vida do irmão, nossa, minha pastora, Deus abençoou ela, o meu pastor, mas não tem experiência com Deus. Querido, você tem que ir atrás das suas próprias experiências com Deus. O crente Nutella, ele vem na igreja, mas muitas das vezes ele muda de opinião em relação a Jesus, ele muda de opinião em relação às coisas, tudo que ele ouve, quando alguém vem com algum argumento mais forte, ele muda de opinião, ele acha que Deus não é Deus mesmo, ele acha que Deus não vai fazer mesmo, porque ele não tem experiência, ele conhece de ouvir falar. Mas o crente raiz, está lá em Jó 42, versículo 5. Jó passou muita prova, né? Perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo, ficou doente. Alguns falam que só ficou a esposa, que era para infernizar a vida dele. Eu já acho o contrário. Eu acho que ela ficou, porque senão ele não iria suportar. Porque a mulher foi feita para ser auxiliadora. Ela foi feita para ser ajudadora. Ele sozinho não conseguiria. Ela estava do lado dele. Nayara, mas você esqueceu a parte que ela falou, amaldiçoa esse Deus e morre? Não, eu não esqueci. Ela era mulher, ela era mãe, ela perdeu muita coisa, ela estava vendo o marido doente. Ela passou por um momento de crise, de dor, de dificuldade, sim. Mas ela estava lá, do lado de Jó o tempo todo. Com todas as perdas, ela não deixou ele sozinho, ela não abandonou. Mas depois de toda a luta que Jó passou, vocês vão olhar, tem 42 capítulos, se eu não me engano, o livro de Jó. É lá no finalzinho, depois de todo o terremoto. No versículo 5, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplaram. Crente raiz, ele aprende com as lutas. E ele se aproxima de Deus ao ponto de conseguir ver Deus face a face. Ele consegue ver Deus na vida dele. Ele consegue ver Deus no esposo e na esposa. Ele consegue ver Deus nos filhos. Ele consegue ver Deus naquela dificuldade. Ele consegue ver Deus naquele problema. Porque ele não conheceu de ouvir falar. Ele não conheceu porque ele vem na igreja e alguém convidou, e aí as pessoas falam que esse Jesus muda. Mas você mesmo não tem resultado da mudança dele na sua vida, porque você não conhece ele. Teve um paciente da minha mãe, eu não sei direito a história, eu não lembro muito bem. Mas ele falou, o que ele falou mesmo, mãe? Eu já esqueci. Que a senhora falou com ele que ele não conhecia Jesus. Ele falou isso, que ele não queria mais servir Jesus, que ele ia abandonar Jesus, porque ele não acredita em Deus, que não faz sentido. E aí, a nossa pastora e psicóloga disse para ele: você não está abandonando, você nem conheceu, porque se você conhecer, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe por que você desanima? Sabe por que você faz corpo mole? Sabe por que você não quer vir na igreja muitas das vezes? Sabe por que tudo é motivo para você parar pelo meio do caminho? Porque você não pisou no Santo dos Santos. O dia que você pisar,
O dia que você conhecer Jesus de verdade, que os seus olhos contemplarem Ele na sua vida, não na vida das pessoas, que você tiver as suas experiências com Ele, nada te tira da presença dEle. Em nenhum outro lugar você sabe viver mais. Não existe desviado, não, gente. Existe quem não conheceu Jesus, quem nunca converteu. Porque quem converte de verdade não abandona Jesus. Se abandonou, eu já fui da igreja. Você pode perguntar para um desviado, por que ele saiu? É sempre por causa das pessoas. Os olhos, nos outros. Se ele tivesse colocado os olhos na cruz, os olhos em Jesus, ele não tinha parado pelo meio do caminho. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu acho que a gente fica meio a meio, tem hora, né, na nossa vida. Tem hora que a gente é crente Nutella. Em alguma coisa que eu falei de crente Nutella, talvez você se encaixou. E tem hora também que a gente é crente raiz. Em muitas coisas que eu falei aqui, talvez você falou, não, isso aí eu faço. Peraí, isso aqui não cabe para mim, não. Isso aqui eu sou raiz. Não é assim? Mas, eu quero dizer para você uma coisa, quero te ensinar uma coisa. Para ser crente raiz, você tem que ter raiz. Não existe crente raiz sem raiz. E agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24. Amém? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei-os ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Amém? Queridos, se você quer ser um crente raiz, você precisa ter raiz. Uma árvore, vocês já viram? Nós temos muitas árvores, né? Eu nem sei falar a quantidade. Só na minha rua ali tem tanta árvore. E ali no Riacho das Areias vai pegando árvore assim, de cima a baixo. Provavelmente ali no seu bairro, na sua rua, deve ter uma árvore. Algumas árvores, algumas vezes caem. Mas, pelo tanto que chove, pelo nível de ventania, tem hora que chove que a gente fica com medo, né? Tem hora que chove lá em casa e o riacho ali, o rio vai subindo, eu falo assim, vai transbordar, misericórdia. Ainda bem que eu estou aqui no 6º andar. E as árvores continuam em pé. Cai uma ou outra, sim. Mas pela quantidade de chuvas que nós temos, e chuvas fortes, e pelo tanto de árvore que a gente vê, elas não ficam caindo qualquer hora, não. Elas ficam em pé, porque elas têm uma raiz que é profunda. Elas perdem galho, elas perdem folha, elas ficam meio para baixo depois da chuva, mas elas ficam em pé, porque o que mantém elas em pé são as suas raízes. O que vai fazer de você um crente raiz e não um crente Nutella é a sua raiz em Deus. Às vezes, você ainda não adquiriu a sua raiz na rocha, que é Jesus. E aí vai vir um vento, vai vir a tempestade, e você não aguenta ficar em pé. Porque você não tem raiz. Você não está firme em Jesus. Você vai cair mesmo. Você coloca a sua raiz, você planta a sua base em muitas coisas. Às vezes você coloca a sua raiz em pessoas, você vai cair. Às vezes você coloca a sua raiz na religião, você vai cair. Você coloca a sua raiz na sua força, no seu dinheiro, na sua profissão, na sua família.
Você vai cair, querido. Isso não te manda, isso é areia. Essas coisas são areia. Você não vai ter raiz para se prender. É por isso que você é um crente Nutella. Porque crente Nutella, ele é superficial, ele não tem raiz. Ele está plantado em qualquer lugar. Ele é docinho, é gostosinho, é fofinho, mas não presta para nada, não é forte, não aguenta. O que Nutella aguenta, gente? Nada. É docinho demais. Crente raiz, não. Ele está firme no Senhor. Ele está firme na rocha que é Jesus. Então, faz uma análise da sua vida hoje. Falei análise, a senhora viu, né? Começa a pensar se você é um crente Nutella ou se você é um crente raiz. E como que estão as suas raízes. Outra coisa. Às vezes, você até está na rocha, mas é superficial. Uma árvore, quanto mais raízes, quanto mais profunda as suas raízes for, mais difícil é dela cair. Mais forte é o tronco dela. Tem árvore que as raízes são tão grandes que elas começam a invadir assim, os locais. Você viu? Elas rebentam muro, elas rebentam um negócio de cimento, de tão forte que é a raiz dela. São profundas. Se você ficar com essa raizinha sua só superficial, você também vai cair. Porque essas outras árvores que nós vemos caindo por aí quando vem chuva, não é que elas não têm raiz. É que elas deixaram a raiz dela se perder. Às vezes está superficial, às vezes formiga, bicho veio lá e começou a comer a raiz dela. E ela não percebeu, não tinha o que fazer. Aí na hora que vem a tempestade, ela não aguenta se firmar, porque a raiz que era forte não é mais, enfraqueceu. Se você se enfraquecer na sua raiz, você vai cair. Então, essa é a minha palavra para você nessa noite. Eu acho que todo mundo é um pouco Nutella, é um pouco raiz. Em alguma área, em algum momento, a gente é um pouco Nutella, sim. Mas nós precisamos de mudar. Nós precisamos voltar a ser esses crentes aqui, fantásticos, que deixaram histórias e ensinamentos. Não é que a vida era fácil para eles, não, era muito difícil. E começar a ser crente raiz de verdade. Firmar a sua raiz em Jesus. Aprofundar a sua raiz em Jesus. E ter mudança de vida. Agora eu quero dizer para você uma coisa para a gente poder encerrar. Ser crente raiz não é oração, não é eu quero ser. Quando eu falei sobre a geração raiz e a geração Nutella, não foi todo mundo que levantou a mão. Ana Júlia, você conhece o Kisuko? Não. Ela, tá vendo? Não conhece, não adianta. Ela não vai poder ser a geração raiz, gente. A geração raiz é quem conhece o tal do Kisuko. A geração raiz é de quem comeu o fubá assoado. Não adianta, a geração Nutella não comeu. Nem sabe o que é isso. Se você quer ser um crente raiz, não adianta você só falar que você é um crente raiz. Você tem que ter atitudes de um crente raiz. E para isso, você tem que se fiar em Deus e abrir mão de você mesmo, das suas vontades. Porque a gente gosta de ser Nutella, a gente gosta de ser fracote. A gente gosta que tem dó da gente, a gente gosta de falar que não dá conta. A gente gosta de ser os bichinhos de Jacó, como diz a nossa pastora hoje de manhã. Querido, e eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E nesse momento que você falasse para o Senhor, liberta-me de mim. Porque a responsabilidade de ser raiz, ela é sua. E se você não é, porque você não quer ser. É porque você não tem atitudes de ser. Fala para o Senhor, eu não consigo me entender. Eu não consigo entender o meu próprio agir. Deus, o que vai ser de mim sem a tua graça? Comece a analisar a sua vida, vê o que você está sendo Nutella demais.
Fala para o Senhor. Ah, Pai. Eu tenho andado meio desanimado. Eu tenho feito tudo errado. Eu não tenho tido compromisso. Eu tenho usado desculpas para não te servir de verdade. Fala, eu quero ser um crente raiz. Eu quero melhorar. Fala para o Senhor. Quantas vezes você tem sido um crente Nutella, querido? Quantas vezes você tem ficado pelo meio do caminho?